Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa De Propósito. Aqui nós falamos sobre propósitos de vida e como fazer de propósito para que as coisas aconteçam. E o nosso convidado de hoje, ele é pai de pets, praticante de esportes, gosta de brincar de skate, autor de 11 livros e fala sobre bullying já há alguns anos e também é criador do programa Escola Sem Bullying. Benjamin, seja muito bem-vindo ao De Propósito. Eu gostaria de iniciar já pedindo para que você nos contasse, partilhasse conosco um pouquinho do que te motivou a falar sobre essa temática. Eu sempre me identifiquei como estudante que não era o estudante mais popular da turma ou popular da escola, né? Eu sempre tive uma característica um pouco mais introvertido, um pouco mais retraído e sabia que em algum momento talvez isso fosse resultar em alguns desafios sociais na própria escola e até fora dela. E foi o que aconteceu. Então, quando eu tinha meus 11, 12 anos, eu morava em uma cidade no interior de Minas e sofri muito bullying, né? Durante 2 anos quase sofri um bullying severo. Sentia que, na época, a instituição não fazia muito por mim, ou nem sabia bem o que fazer, não sabia identificar, não sabia me ajudar e felizmente eu me mudei depois daquela cidade, mas levei essa marca comigo, né? E aí anos depois, em um trabalho que eu estava realizando na Inglaterra, no sul da Inglaterra, trabalhando com crianças e adolescentes, alguns dos nossos alunos começaram a trazer relatos relacionados a bullying. E eu pensei, opa, peraí, isso tem a ver com o que eu vivi lá atrás. Então eu consegui fazer essa associação entre a minha própria história como estudante e, naquele momento, a história dos meus alunos. E a partir daí eu me vi desafiado a levar esse tema adiante, né, levar essa causa adiante. E aí, retornando para o Brasil, eu oficializei algo que começou na Inglaterra, que é o programa Escola Sem Bullying. Então hoje a gente tem essa metodologia que auxilia escolas a identificar, a prevenir e a agir também de forma responsiva, né, em relação a essa forma de violência. Que interessante, eu confesso que na minha infância eu sofri muito bullying. Eu era de comunidade rural e simplesmente por isso as pessoas faziam bullying. Eu realmente eu tinha 6 anos e até os 14 eu morei na comunidade rural, então sempre tive essa marca, assim. E eu me via nessa situação de uma que eu nem sabia quem procurar, quem poderia me ajudar. Você acha que as crianças e os adolescentes, jovens de hoje em dia, têm essa referência de quem eles podem procurar? Ou é algo que a gente precisa constantemente estar falando? Isso é papel da escola, é papel da família, é papel de um olhar mais comunitário da sociedade? Como você vê essa questão? Sim, eu entendo que hoje o bem-estar dos nossos alunos ou o bem-estar da criança e do adolescente é uma responsabilidade civil de todos, tanto na escola quanto fora dela. Então, um educador, a partir do momento em que ele está inserido em um contexto escolar, ele tem a responsabilidade de zelar pela integridade física e psíquica daquela criança. E a gente precisa entender também que é muito ingênuo da nossa parte pensarmos que outros conteúdos, outros componentes curriculares são valorizados e que, às vezes, quando isso acontece, o aprender a conviver torna-se ou desvalorizado ou entende-se que o aprender a conviver é simplesmente algo que vai acontecer espontaneamente no ambiente escolar. Não, a gente precisa ser intencional no que diz respeito a esse aprendizado também, né? A forma como eles se interagem, a forma como desenvolvem habilidades sociais e principalmente conscientizar os estudantes e estar disponível caso situações de bullying aconteçam, né? Então, focando na sua resposta aqui especificamente, eu entendo que sim, a gente não pode se cansar de falar sobre o tema, a gente precisa conscientizar cada vez mais os nossos alunos a respeito do que é e do que não é o bullying, né? Porque às vezes a linha entre bullying e outros comportamentos é muito tênue e a gente acaba se confundindo. Então, conscientizá-los a respeito disso e principalmente quebrar esse ciclo do silêncio, né? Do medo, que faz parte da dinâmica do bullying. Geralmente o agressor ele é mais forte fisicamente, ou é mais forte socialmente ou psicologicamente e essa força ela acaba intimidando quem está sofrendo. Mas quebrar esse ciclo, romper com isso, com o medo e buscar ajuda é sempre muito importante. E você comentando nessa questão de
é um assunto que deve ser falado, né? E a gente sabe, eu particularmente, né, saí da escola, enfim, não faz pouco tempo, mas também não faz muito. Mas eu lembro de falar sobre isso desde sempre, assim. E é um assunto que ainda está aqui, né? E eu queria saber, da sua experiência, como que é recebido, enfim, o jeito que você fala sobre isso, se você vai falar nas escolas, como que é, né, na hora que você aplica isso no projeto, se é bem recebido, se é uma coisa que as pessoas não aguentam mais escutar, como que é isso para você? Então é incrível, porque o que a gente fez, a gente percebia que bullying é um tema que está muito desgastado já no Brasil, né? Tanto que muita gente utilizou o termo de forma tão errônea que a gente perdeu a noção conceitual do bullying. Você perguntar o que é bullying hoje para alguém, a gente tem uma noção, mas a gente, né, os critérios de identificação, inclusive aproveitando, são 3 os critérios: repetitividade, intencionalidade, desigualdade de poder, né? Acho que é importante deixar isso claro aqui. Né? Então você aplica esses critérios na identificação de um ato de bullying, mas entrar em uma escola para falar sobre bullying, às vezes, antigamente, nós não éramos tão bem recebidos por isso. Ela vem falar sobre bullying, esse assunto que eu já estou cansado de saber. Então, existem 1000 formas de dizer a mesma coisa, né? Então, o que a gente buscou foi mudar a nossa linguagem, mudar a nossa abordagem, para que os alunos se interessassem de fato e fossem até surpreendidos pela maneira como a gente trata do tema. Então, os livros que eu desenvolvi foram exatamente para isso, para que os alunos tivessem uma experiência estética tão cativante com aquele livro, que eles pudessem se interessar não só pelo bullying, mas se interessar em questões que vão muito além do bullying, né? Como a gente se relaciona com o outro, como a gente respeita o outro, qual é a minha responsabilidade mediante o outro. Então, tudo isso a partir da literatura, que eu penso ser assim a grande ferramenta do nosso trabalho, a gente conseguiu capturar aí um grande número de leitores, de estudantes para participarem. Então é legal, é bem surpreendente. Eles vêm devolver, eles falam: que legal, nossa, eu pensava que ia ser um livro monótono, que a palestra ia ser assim e tal, e eu estou surpreso, eu gostei muito, enfim. Né? Então... Que bom, a linguagem faz muita diferença. Nossa, muita. Não dá para falar com uma criança da mesma maneira que se fala com um adolescente. Acho que nem essa palavra dá para utilizar com as crianças, né? No contexto delas, enfim. Você falou dos 3 critérios, né, que caracteriza o bullying. Eu queria saber se há tipos diferentes de bullying. Tem como categorizar? Como é isso? Ótima pergunta. Sim, existem formas diferentes de bullying. Inclusive, a gente tem uma lei federal, que é a lei número 13.185, de 2015. E essa é uma lei importantíssima porque ela institui no Brasil o Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática, ou seja, bullying. E na lei eles vão descrever quais são as formas específicas de bullying, né? Então, por exemplo, bullying verbal, que é quando o aluno é verbalmente ofendido por apelidos ou xingamentos. Bullying social, que é quando o aluno ele é excluído ou quando ele tem a sua honra comprometida na escola. Bullying físico, que é quando, né, as agressões físicas acontecem. E a gente tem, de um tempo para cá, algo que tem crescido, que tem nos preocupado, o bullying virtual, né, que é quando o bullying migra do ambiente escolar para o ambiente virtual. Inclusive, a gente precisa ficar muito atento, irmão Miguel, porque algumas pesquisas comprovam que o bullying virtual ele é mais nocivo à saúde do estudante do que o bullying verbal e físico. Eu falo muito isso nas palestras. Ele é mais perigoso. Por quê? Pelo alcance, pela incapacidade de se defender, porque mesmo que você bloqueie ali, etc., alguém geralmente pode fazer uma nova conta e utilizar outros recursos para te atacar. Em terceiro lugar, pela dificuldade de identificar quem é o agressor. Né? Numa escola você sabe quem é o agressor, você sabe contra quem fazer uma denúncia, né? Mas virtualmente não. Então essa educação digital, essa ética digital ou cidadania digital, enfim, é algo que a gente precisa pensar e reforçar também, né, nas nossas escolas. Eu acho que essa coisa que você comentou do virtual, eu trabalho com as redes sociais, né? Eu sou cantora e daí eu posto as minhas coisas e converso com muita gente que também usa esse meio como trabalho, como divulgação do próprio trabalho. E eu vejo como é difícil a gente lidar com a coisa do virtual, porque a gente não... Exatamente isso, a gente não consegue se defender, vai estar sempre lá. Tipo assim, as pessoas... É muito fácil você falar de alguém
que não está na sua frente, né? É muito tranquilo. E aí eu percebo essa questão, assim, de a gente sai da escola e ainda convive com essas coisas, né? E a gente estava até comentando que é importante abranger esse assunto não só para o bullying, né? Mas a questão de convivência, de aceitação, de todas essas questões, assim, é muito complicado. Quando a gente... É só falar, só ignora. E não é só ignora. E eu, particularmente, na escola, já puxando para a próxima pergunta, eu era uma pessoa muito alheia, assim, sabe? Eu achava inconcebível tratar o outro mal, mas eu também era muito alheia, assim. Para mim, tudo era lindo, flores, maravilhoso. Nunca sofri bullying, mas também nunca pratiquei. Enfim, eu espero. Mas sempre para mim foi uma questão muito, assim... Como que uma pessoa pode fazer isso com a outra, sabe? Isso até hoje. Hoje em dia eu vejo os preconceitos e tudo, eu fico, gente, isso é muito inconcebível. Só que, às vezes, a gente pratica coisas e não percebe que está magoando o outro. E aí eu queria entrar nessa pergunta. Aonde que a gente consegue perceber que está praticando para as pessoas, enfim, que estão na escola ainda e também para as pessoas que estão em outros ambientes? Porque o bullying também, ele existe em outros ambientes, né? Como que a gente percebe que a gente está fazendo esse mal para o outro e como agir a partir disso, depois de perceber? Então, existem duas questões na sua pergunta, uma pergunta muito interessante. Existem duas questões aí. A primeira delas é que, geralmente, os praticantes de bullying, a maioria dos praticantes de bullying, não todos, mas grande parte dos praticantes, eles têm realmente uma intenção de ferir o outro. Eles sabem que, por exemplo, aquele apelido incomoda aquela pessoa e, justamente por isso, eles vão insistir naquele apelido, para causar incômodo no outro. O que eu acho é que a gente precisa aprender quais são os limites, a estabelecer limites nas relações com o outro, né? E isso é algo que não é algo que acontece só espontaneamente, é algo que requer um treino, uma prática, né, de buscar aprender a diferenciar, né? Lá no exercício ético, lá na filosofia antiga, a gente já pensa em vícios e virtudes, né? Aprender a identificar quais são os vícios e as virtudes, o que faria bem, o que faria mal ao outro e, obviamente, aprender a cultivar esse bem na relação com o outro. Então, muita gente quer impor os seus valores ao outro. Seus valores, suas crenças, tudo isso pertencem a você. Mas você precisa entender que elas não podem nem devem ser impostas ao outro. É uma brincadeira, é um mimimi, é isso. Não, se eu noto que aquilo ofende o outro, por mais que aquela brincadeira não ofendesse a mim, eu não devo realizar essa brincadeira, né? É um direito que o outro tem de exigir que aquilo não seja feito, não seja dito daquela forma, né? E é estar bem com isso. Qual a necessidade, né? É muito melhor fazer alguém sorrir do que fazer alguém chorar, não é verdade? Com certeza. Então, acho que parte disso. É um treino diário, sabe? De olhar e de procurar cultivar o bem nas relações que a gente tenha, dentro e fora da escola. Que interessante. Isso me faz conectar com o que nós dissemos no encerramento do programa passado, Ceci, com a irmã Nete. Eu dizia que a proposta de Jesus Cristo é uma proposta de humanidade. Está aí há mais de 2000 anos e a gente continua numa sociedade que pratica bullying, que é excludente, enfim, que não olha para as minorias. E eu pensava, né, poxa, como assim, né? Ele apresentou um projeto tão maravilhoso para a sociedade, o que de errado não está certo? E a mesma pergunta e reflexão a gente pode trazer para essa temática do bullying. As pessoas praticam. E daí, de forma muito prática, como a gente pode ajudar uma criança ou um adolescente? Como a gente percebe, né, que uma criança ou um adolescente está passando por essa situação de bullying e como a gente pode ajudar? Eu acho que o que a gente mais precisa, hoje a gente vive algo que o Cortella fala muito, ele chama de tacocracia, né, que é o critério de valorização das coisas mediante a velocidade que elas têm. A gente está cada vez mais acelerado, mas é engraçado que para ouvir o outro eu preciso desacelerar, né? E às vezes, para ouvir um relato de bullying, até mesmo pais, né, familiares, para ouvir o aluno está pedindo socorro de várias formas e eu não consigo perceber porque a minha vida, a aceleração da minha vida não permite. Então, acho que em primeiro lugar é pensarmos nisso, pensarmos na velocidade das coisas e como de fato eu consigo parar para exercer uma escuta ativa com meu irmão, com meus
aluno, com o meu sobrinho, com o meu filho? Que tipo de escuta ativa eu posso exercer? E não é escutar pensando em responder, é escutar pensando em absorver o que está sendo dito, a pensar junto, a buscar uma solução junto, a ser restaurativo e não vingativo, né? Então, eu acho que o principal ponto, se eu puder resumir, são várias coisas, mas se eu puder resumir aqui hoje nesse programa, é pensarmos em nos mostrar, estarmos disponíveis, é se mostrar disponível na escola, se mostrar disponível no trabalho para acolher o outro, para ouvir o outro, né? A gente quer publicar o tempo todo coisas incríveis na internet, mas pouca gente publica, hoje eu acordei depressivo, hoje eu acordei precisando de um abraço, hoje eu acordei precisando, né? Então, e às vezes é isso que a gente está querendo dizer, mas o sistema das coisas, a forma como as coisas funcionam e nos engolem, acabam proporcionando isso. Então é isso, objetivamente pensando aqui, ficarmos atentos aos sinais de alerta. Exemplo, mudanças no comportamento habitual da criança ou adolescente, era uma criança mais brincalhona, mais extrovertida e de repente se tornou uma criança mais introvertida, aparentando tristeza, etc. Então, assim, está evitando ir à escola, está inventando desculpas para ir à aula, desenvolveu até uma fobia escolar, que é uma rejeição àquela escola especificamente, alterações no sono, alterações no apetite. Então, são sinais que vão surgindo. E até mesmo, acho que por último ponto aqui, até mesmo acho que é perigoso isso, uma fala autodepreciativa, que é aquela coisa do eu não sirvo para nada, eu sou feio, o problema é o meu cabelo, o problema é como eu faço, como eu penso, como eu ando, né? Então, assim, se a gente for se basear nos rótulos que as pessoas nos colocam, a gente não chega em lugar nenhum. Eu possivelmente nem estaria aqui hoje fazendo esse trabalho que eu estou fazendo, né? Então, acho que a gente precisa romper com esses rótulos e se mostrar disponível e também procurar ajuda, se abrir para procurar ajuda. Há mais de 120 anos, as soluções educacionais da FTD Educação vão de mão em mão até chegar na mesa de mais de 16 milhões de estudantes, todos os anos espalhados por todo o Brasil. Do papel ao digital, da lição de casa às lições de vida, da formação tradicional à formação bilíngue, do infantil ao ensino médio e do básico ao complementar, complementando a educação para que alunos, famílias, professores e gestores evoluam juntos para ir mais longe. A FTD cria laços que unem, formando muito mais do que conhecimento, conexões. FTD Educação. Conectamos histórias, construímos futuros. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Meu Deus, gente, aqui é a Ceci do Futuro. E sério, eu cheguei aqui das gravações e já tô super animada pra ver um pouquinho mais sobre esse assunto que a gente tá conversando com o Benjamin, né? E aí eu peguei meu computador pra ver um pouquinho dos livros que ele comentou do Escola Sem Bullying. Olha que legal, cada livro é voltado pra uma faixa etária diferente e fala sobre o bullying de maneiras diferentes. Isso é muito maneiro. Só que daí eu fiquei pensando, o que mais que eu posso ir atrás para entender sobre esse assunto? E é lógico que eu mandei mensagem pro Benjamin para perguntar. Ele me indicou o documentário Bully, de 2011, que conta a vida de 5 adolescentes que passam por situações de bullying nas escolas dos Estados Unidos. É um documentário dirigido pelo Lee Hirsch e a Cynthia Lowen. Não sei se eu falei certo, mas eu acho que é isso. Esse documentário retrata fielmente sobre o dia a dia dessas adolescentes e ele fala um pouquinho sobre o que a gente está conversando na nossa entrevista. Enfim, eu adorei a dica dele, espero que vocês também tenham gostado. Já tô pronta aqui para dar play com o meu controle, mas enquanto isso vocês ficam com um pouquinho mais do nosso bate-papo. É isso, valeu, gente! Você comentou que há vários sinais assim que a criança demonstra que está passando por uma situação vexatória, um bullying. Nesses casos, né, percebendo esses sinais, então como abordar quando a gente percebe esses sinais? Ótima pergunta. A gente precisa, primeiramente,
estar prontos para que, muitas vezes, você note esses comportamentos e você procure esse estudante negue o que está acontecendo. Os sinais de alerta estão ali, mas quando você procura aquela criança ou aquele adolescente, eles vão negar que tem algo acontecendo. Por quê? Porque, como eu estava dizendo, a situação de bullying ela é uma situação muito amedrontadora, né? Então, o aluno se abrir, né? Não é sempre que você vai procurar e dizer, olha, estou notando alguns sinais aqui, vamos conversar sobre o que está acontecendo e o aluno, o estudante vai se abrir. Para isso, eu preciso entender que quando eu falo em bullying, eu não estou falando, não existe essa dicotomia bem e mal, praticante e agredido, né? Vai muito além disso, eu estou falando de uma rede de relacionamentos que sustenta dentro da escola e até fora dela essa prática do bullying. Então, existe uma rede. Muitas vezes eu vou precisar recorrer a entender essa rede, recorrer a essa rede para que eu consiga intervir especificamente a respeito de um aluno, entende? Então, por exemplo, no Círculo do Oveus, que é uma teoria dos maiores nomes de prevenção ao bullying, ele fala que a gente tem, na verdade, 8 participantes em um ato de bullying, que vai da letra A à letra H. Então, a gente tem o praticante, a gente tem o seguidor, a gente tem os apoiadores, a gente tem os neutros, né? A gente tem os que têm vontade de ajudar, mas não ajudam. A gente tem os que de fato ajudam. Então, tem muita gente. Se for pensar numa sala de aula inteira, direto ou indiretamente, ela tem uma influência sobre aquele ato de bullying, não é? Então, às vezes, você vai precisar de estratégias. Então, por isso, a parceria escola-família é tão importante. Romper com essa ideia de clientelismo, de simplesmente exigir que a escola faça algo, mas, pelo contrário, é entender como eu, família e como a escola, podemos alinhar o nosso trabalho para que a gente consiga, porque eles chegam a lugares que as famílias não chegam e as famílias estão em lugares que a escola não chega. Então, alinhar essa parceria é muito importante para entender que o bullying é algo complexo. Agora, deixar claro que você está ali para ajudar é fundamental. Olha, você não vai me contar? Não tem problema, eu percebi que tem algo, mas eu estou aqui à disposição. E aí o que você pode fazer? Procure alguém que é mais próximo daquele aluno. Talvez um tio, um colega, um professor, uma professora, alguém, uma tia, enfim, alguém que possa ter um acesso maior ao que aquele aluno está sentindo, aquele estudante, e aí talvez assim, por meio dessa parceria. Então, ser estratégico é muito importante nisso, tá joia? Agora, uma vez obtidas as informações, faça intervenção o quanto antes, tá? É preferível pecar pelo excesso de intervenções do que pela falta delas. E Benjamin, pensando ali no seu propósito individual, né, o propósito na hora de criar esse projeto, como que foi para você o seu maior desafio quando você foi criar isso? Então, o meu maior desafio é porque foi interessante, porque de um lado eu queria desenvolver um programa que realmente transformasse as escolas, mas antes disso eu precisei passar por uma jornada pessoal, no momento em que eu me via como alguém que havia sofrido bullying e o que aquele comportamento representava para mim. E aí, durante muito tempo, eu me vi desafiado até mesmo pela necessidade de conseguir perdoar as pessoas que haviam praticado bullying comigo, né? E me lembro deles até hoje, me lembro dos nomes, me lembro onde sentavam na sala ali. E demorou um tempo para que eu conseguisse realmente ressignificar isso. E aí foi um teórico que me ajudou muito, que chama Donald Winnicott, e que era um pediatra e psicanalista inglês. E ele trata muito da agressividade, da violência, e ele fala muito sobre a agressividade como um mecanismo de defesa. E o que ele diz é que o comportamento antissocial, é o lema do meu trabalho, basicamente esse, o comportamento antissocial é um grito de desespero para o sujeito que está reivindicando do social algo que lhe foi prometido. Ou seja, resumindo, o que ele diz é que quem está machucando é porque foi machucado em algum momento. Então, entender que, por mais que os praticantes de bullying ali fossem vilões naquele momento, em algum outro momento eles foram vítimas, né? Eu acho que essa é a percepção, porque às vezes a sociedade quer nos empurrar por um caminho contrário, vingativo, né? A gente exige que a escola adote uma postura vingativa em relação aos praticantes, etc. Mas isso vai realmente resolver o problema, né? Você vai ver que a possibilidade de, por exemplo, adolescentes que praticaram bullying terem
3 vezes mais passagens pela polícia do que adolescentes que não praticaram, é muito maior. Imagina, são informações que a gente vai tendo e a gente vai entendendo que o problema talvez até cesse para quem sofre, mas ele continua para quem é praticante se a pessoa não parar de praticar bullying. Ela vai levar essa dinâmica da violência ou para o seu casamento, ou para o seu trabalho, ou para qualquer outro lugar, ou para a faculdade. Então, ressignificar isso para mim foi a parte mais difícil, mais desafiadora, mas para mim foi a mais válida, porque eu consegui ressignificar e criar um outro olhar, e hoje eu tenho outro olhar para os praticantes de bullying, eu consigo acolhê-los de outra forma, consigo entender que, como diz o próprio Winnicott, onde há agressividade ainda há esperança. Né? Então é algo interessante. Que interessante, é um tema difícil da gente tratar aqui no programa, é delicado, mas muito obrigado assim, por desmistificar um pouco dessa temática que, por mais que a gente fale muito, e até para os adolescentes, crianças e jovens que porventura estão nos assistindo, pode parecer um tema meio batido, mas ele é sensível e extremamente importante, porque pessoas sofrem por isso e sofrem demais. E eu falo por experiência própria, você trouxe isso também, né? Todo um histórico que essas pessoas carregam e às vezes tem que ressignificar sozinha o sofrimento que passou. Gostaria que você, antes de finalizar o nosso programa, desse algumas dicas, tanto para aquelas pessoas que estão passando, sofrendo um bullying, e também para aquelas pessoas que praticam bullying. Tá, em primeiro lugar, eu acho que para quem sofre bullying, se eu puder dizer algo para todos, assim, o problema não é você. Sabe? O problema não é a forma como você se comporta, a forma como você... não é a sua aparência, o problema não é você. O problema é a incapacidade que alguns têm de lidar com aquilo que é diferente. Né? E a gente vê grandes nomes que sofreram bullying em algum momento e que hoje são quem são. E ainda falando para quem sofre, rompa com o silêncio, rompa o medo, vença o medo, se abra, peça ajuda. Bullying é um problema que a gente não resolve sozinho. Essa ideia de que eu vou engolir, vou resolver, vou esperar passar, você está brincando com a sua própria vida e você está abrindo mão de algo que é fundamental a todo ser humano, que é o senso de dignidade. Você está abrindo mão da sua dignidade no ambiente escolar. Então, essa é a minha dica. Para quem está praticando, eu queria dizer o seguinte, essa forma de obter atenção, essa forma de obter afirmação ou status na escola, eu até entendo que a sua necessidade de obter status, mas você está usando uma forma equivocada de se obter isso. Então, eu queria que você repensasse isso, sabe? Repense o porquê. A gente sabe que não é natural que a gente sinta prazer em ver alguém sendo humilhado. Não é natural sentir prazer em ver alguém ser maltratado. Então, repense isso, porque mais cedo ou mais tarde, popularmente falando, a conta vem. Né? Essa conta vem. Tá? E para quem é espectador, pense no que você poderia fazer para mudar essa situação. Quando você está sendo omisso, você, como dizem, né, como você está sendo omisso, você já está optando por um lado. Né? Quando você não faz algo, você está permitindo que o mal prevaleça. Então pense, eu não tenho nada a ver com isso, ou como eu poderia fazer. Às vezes, ao invés de apoiar quem está praticando, procure acolher quem está sofrendo. Não precisa nem confrontar quem está praticando. Não compre briga, tá? Não é a respeito de comprar briga, mas a respeito de acolher quem às vezes está numa posição de maior vulnerabilidade na sala de aula ou na escola. Né? O difícil do bullying é que você está preso a um local que você precisa estar diariamente. Né, como no ambiente de trabalho ou como, enfim, vários outros contextos. Mas você precisa estar sempre ali. Então, a gente precisa fazer desse ambiente o mais agradável possível. Então, essas são, acho que, de forma bem objetiva, as 3 dicas que eu gostaria de dar hoje aqui. Muito obrigado. Obrigado, irmão Miguel. Obrigado, Ceci. Eu acho que nessa conversa toda, a gente consegue refletir muito, assim, não só sobre o assunto de bullying, mas sobre toda essa questão de vivência e convivência com o outro, com o diferente. Recentemente, faz um tempinho, mas eu comecei a fazer terapia e é um exercício muito complicado de você realmente parar para pensar em você, né? O que minha terapeuta fala muito é que o que o outro diz sobre você ou age em relação a você diz muito mais sobre ele do que sobre você.
E ao mesmo tempo que o que você faz para o outro e fala sobre o outro também diz muito mais sobre você do que a outra pessoa. Então é um exercício muito forte de realmente parar para entender o que está ao seu redor e o que você faz. Porque o que é mais importante é que cada um olhe para dentro de si e entenda a situação e perceba o que pode fazer pelo outro e o que pode fazer por si mesmo, porque ninguém consegue ajudar ninguém estando mal. E eu acho que essa reflexão, ela vem muito dessa vivência que você compartilhou pra gente. Eu queria te agradecer muito por isso. A gente poderia ficar horas falando sobre esse assunto, tem muita coisa que a gente queria falar, né? Mas quem sabe em próximas oportunidades. Muito obrigada, Benjamin. Obrigado a vocês, uma honra estar aqui. E é isso, até o próximo programa. Tchau! Apoio Cultural FTD.